Bom, boa tarde, meu nome é Poliana, eu atuo em hospitais há mais de 13 anos, tá? Desde cedo eu fiz a minha faculdade já voltada para a área hospitalar dentro da Universidade de Brasília, né? Foram um dos poucos cursos dentro do Brasil, né, que tratava de farmácia clínica. A gente tem um... Isso. Então, a farmácia clínica no Brasil, ela é muito nova, né? Dentro das questões hoje que a gente fala dentro da interdisciplinaridade, do respeito à equipe multidisciplinar. Eu acho que isso é muito novo. Eu acho que a gente precisa realmente atuar e todo mundo é importante e está dentro deste papel, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos, né? Se eu for bastante técnica, por favor, me perguntem. E depois a gente entra um pouco na classificação aí dos medicamentos de risco e as práticas recomendadas de segurança. Depois eu vou tentar falar um pouquinho de oftalmologia, dos medicamentos que são voltados para essa área, tá? E cerca de 4% hoje dos pacientes sofrem algum tipo de dano decorrente ao uso do medicamento. E 14%, né, desses pacientes que sofreram algum tipo de dano são fatais. Então, é por isso que a gente precisa falar de segurança, especialmente quando a gente envolve o uso do medicamento. E nos Estados Unidos, né, saiu um livro sobre erros relacionados ao ambiente da saúde, né, no ambiente, especialmente no ambiente hospitalar, e isso gerou uma certa comoção na época. Por quê? Porque eles são extremamente capitalistas, né? E você não é só uma questão também de segurança, é uma questão de gestão. Por quê? Hoje a gente tem entre 44 mil a 98 mil mortes por ano nos Estados Unidos. Fora isso, os danos da imagem da instituição, a judicialização e os processos que existem hoje nos Estados Unidos, decorrente do mau uso da medicina. E num outro estudo, em média, a gente tem 4 erros a cada 1000 prescrições. E os fatores mais frequentes estão relacionados às questões de ausência de avaliação renal e hepática desse paciente, alergia, né, abreviação ao nome errado e doses atípicas. E aí eu conto um pouquinho também dessa questão da alergia, parece que é fácil administrar isso. Mas pensando, o meu hospital é um hospital geral, e ele atende oftalmologia, ele é referência para o Vale do Paraíba na região de oftalmologia. A gente tem mais de 3 mil pacientes do glaucoma que fazem tratamento hoje com a gente. Nós temos cirurgias de vitrectomia e nós somos um hospital SUS. Então, fazer gestão com qualidade e ainda com preço baixo, né, é difícil, é muito difícil. Então, hoje, assim, o número de farmacêuticos para o número de pacientes internados, então é muito difícil você fazer esse tipo de avaliação, especialmente do histórico de alergia. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos um questionário já na entrada a respeito dessa história de alergia e do medicamento que o paciente faz uso na residência. Embora a gente esteja tratando de uma especialidade, o paciente deve ser olhado na integralidade. A gente tem que pensar que esse paciente também está na sua casa usando insulina. E o pior, e quando ele usa um medicamento que é um fitoterápico, que vai influenciar na coagulação, por exemplo, a camomila, e aí a gente tem uma ausência de cicatrização correta. Por quê? Porque ele estava usando um fitoterápico e não foi descrito isso anteriormente. Por quê? Porque normalmente ele acha natural, não dá problema, né? E dá. Então, esse histórico de alergia, a gente faz essa análise, já insere no sistema e cria-se uma barreira automática. Então, grande parte dos erros são relacionados à legibilidade. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas, se causa tantas mortes, por que ainda eu não observo isso relacionado ao medicamento? Porque existe uma confusão comum entre efeito colateral, reação adversa e evento adverso. Poliana, mas como assim?
Gente, o efeito colateral, que a gente ouve muito falar, ele está relacionado à dinâmica do medicamento, à farmacodinâmica ou, em outras palavras, o mecanismo de ação daquele medicamento. Basicamente, é aquilo que é esperado. Isso significa o quê? Se eu usar um broncodilatador, é esperado que eu tenha uma taquicardia. É esperado. Mas uma arritmia e uma parada cardiorrespiratória, não. Então, a reação adversa é um evento não desejado. E aí ocorre a subnotificação. Por quê? Porque eu confundo reação adversa comum, de frequência comum, né? Especialmente em oncologia isso acontece, com efeito colateral. E, além disso, a reação adversa, ela está relacionada à dose usual daquele medicamento. Então, eu sempre comento isso quando eu dou treinamento no hospital. E tem um filme que fala de um médico, ele é um dentista. Na verdade, ele vai fazer um procedimento de colonoscopia numa clínica, né, com o médico. E ele não quer passar pelo evento, né, traumático que é a colonoscopia. E aí ele faz o seguinte, eu quero uma anestesia geral. E aí ele vai até aquele hospital, né, aquela clínica, e aí ele é muito chato. Sabe aquele paciente chato? Aí a enfermeira mal orienta. E aí ele vai, tem uma parada cardiorrespiratória. Só que é uma coisa interessante nesse filme que não contam para ele que ele teve uma parada cardiorrespiratória devido ao uso, né, do medicamento. E ele volta para casa. Quando ele chega na casa dele, ele começa a ver o quê? Fantasmas. Gente, reação adversa não esperada, inesperada. Essa tem que notificar para o Anvisa. E aí ele volta e ele chama o médico. E aí ele fala, olha, aconteceu algo não usual no meu tratamento. É tão interessante que ele fala isso, eu falei, gente, ele sabe farmácia, olha que bonitinho. E aí o médico fica muito preocupado, que a gente está falando dos Estados Unidos, ele vai e desce com o advogado para orientá-lo em relação à reação adversa. E o que ele pega? O tratado de direito? Não, o prontuário. E lá no prontuário estão descritas as possíveis reações adversas que aquele paciente poderia ter com o uso de anestesia geral. Então, assim, todas as informações que nós precisamos está e deve estar no prontuário. E o evento adverso? Então, reação adversa. Então, eu tenho o efeito colateral, reação adversa e o evento. O evento adverso, ele é qualquer evento relacionado, né, qualquer evento ruim que aconteceu naquela terapia durante um tratamento com medicamento. Basicamente assim, vamos pensar na prometazina. Qual que é a ação dela? A ação dela é um antihistamínico. Logo, ela vai ter uma atividade antialérgica, antiemética e sedante. Qual que é a reação, né? Qual é o efeito colateral dessa medicação? O sono. Isso é o efeito colateral. Eu vou notificar o sono, a sonolência? Não. Eu vou criar barreiras para que não ocorra eventos com esse paciente. E aí, por quê? Porque o sono é um efeito farmacodinâmico. Mas, e se ele tiver uma queda? E se ele entrar em coma? Aí eu vou ter ou uma reação adversa, eu usei em dose terapêutica, segui todas as recomendações de segurança e foi um evento não esperado, idiosincrático, relacionado à genética do paciente. Ou eu não olhei adequadamente, dei uma sobredose e esse paciente entrou em coma. Ou ainda ele caiu. Por quê? Porque ele, não quero, não estou sedado e de repente, né, eu não tomei as devidas barreiras. Então, o que acontece com o medicamento de alto risco? O medicamento de alto risco, ele não é que você erre mais com este medicamento. Na verdade, se você errar com este medicamento, a chance do dano ser a morte é muito maior, tá? Então, por isso que a gente precisa reduzir sempre a possibilidade de erros. E
quando tornar esses erros visíveis, ou esses possíveis erros visível. E quando acontecer o erro, eu preciso minimizar esses efeitos. Grande parte dos medicamentos potencialmente perigosos, eles estão relacionados a... Eles são, normalmente, a gente foi pensando em classe, terapêutica. São as insulinas, os hipoglicemiantes, as heparinas, que estão relacionados ao sistema da coagulação, a fenitoína, o midazolam, são os medicamentos também que são de baixo índice terapêutico. Então, olha só, o maior índice de erros hoje, dentro desse estudo, foi com a heparina, a fenitoína, o midazolam e a nalbufina, E a gente tem, que é um protocolo de segurança na prescrição, e ele fala o seguinte, que grande parte dos erros, ele começa no início da cadeia, com a prescrição. E ainda alguns hospitais ainda têm a prescrição manual. Mas significa que eu sou sou pior? Não. Você só precisa criar barreiras para que o erro não aconteça. Então, muitas vezes, eu uso o EV ou IV. Qual é o correto? O que eu tenho que usar? Eu tenho que evitar o uso do IV, porque às vezes da forma que eu escrevo, parece com outro tipo, parece com IM, às vezes, algumas letrinhas maravilhosas que a gente encontra por aí. Abolir o uso de abreviações, fórmulas químicas, isso também induz ao erro. E na farmácia, ou seja, por exemplo, em sistemas informatizados, porque olha só, ter um sistema informatizado para a prescrição médica não significa acabar com os erros. Significa que você vai criar novas formas de errar. Então, eu tive, por exemplo, um caso lá no hospital que o médico foi prescrever Tramal, e ele prescreveu o Traquium de 8 em 8 horas. E aí? Como é que eu faço? Então, eu posso prever alternativas, verificar esses medicamentos, esses produtos que têm grafia semelhante ou som semelhante e trocar. Além de eu prescrever, por exemplo, o Traquium, colocar o atracúrio, mas eu tenho que tomar cuidado porque aí eu vou confundir com outro. Então, qual que é a sugestão? Eu vou escrever diferente, eu ponho um dopamina bem grandinho, um dobutamina, um clopropamida maiorzinho. Então, isso é uma forma simples e que funciona. E aí, a gente tem uma meta até 2019, e essas metas que são colocadas pelo Instituto de Práticas Seguras do Uso do Medicamento, eles são práticas recomendadas de segurança. Então, se você acessar o site, você pode entrar em contato com essas metas de segurança para preparo e administração de medicamentos. E ele fala de várias coisas. E uma coisinha que ele fala é que você tem que pesar o paciente quando ele chega na admissão. Ele solicita que esse peso seja estimado. Outra questão é que ele fala dos medicamentos líquidos orais. Outra é segregar e diferenciar todos os agentes de bloqueio neuromuscular. Então, ele vai dar várias metas que nós podemos cumprir ou devemos seguir para que a gente tenha uma segurança nessa administração e no preparo. E eu achei interessante que dentro dessas práticas recomendadas, ele às vezes manda abolir o uso de medicamentos que no Brasil é largamente utilizado. Então, qual é a nossa tendência? A gente precisa pensar, talvez nós estamos subestimando os eventos relacionados ao medicamento, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que a melhor prática que ele chama 13, ele fala o seguinte: eliminar o uso de prometazina injetável no hospital, conhecido Fernegan, E ele fala, remover a prometazina de todas as áreas do hospital, incluindo na farmácia. Implementar uma política de substituição terapêutica automática aprovada pelo corpo clínico. Então, ele tem algumas recomendações que, para nossa cultura hoje de prescrição, pode ser que a gente não esteja tão preparado,
Porque a gente usa largamente a prometazina, inclusive ela é vendida na farmácia sem, às vezes, nenhum cuidado, não é? E aí a gente tem uma outra questão. A gente tem uma questão que, dentro da oftalmologia, né, nós temos medicamentos específicos para essa via. A indústria, ela pensa, ou as farmácias magistrais, elas pensam na via de administração e ela vai pensar no pH adequado para aquela via. Ela vai pensar em uma série de coisas que vão ajudar a absorção desse medicamento por aquela via. Então, eu posso trocar, por exemplo, uma triancinolona, né, pelo triancil, que é uma outra triancinolona? Será que elas são substituíveis? E aí, o meu hospital, como é um hospital geral, né, isso pode acontecer, porque eu tenho aqui um erro possível, porque eu tenho o triancil para ortopedia, enfim, e eu tenho a triancinolona para oftalmo. E aí, eu posso trocar? Não, não posso trocar. Porque o pH dessa triancinolona é diferente dessa. E essa tem até álcool na composição dela. E vai provocar uma irritação no globo ocular. Logo, a irritação vai diminuir a absorção do medicamento e, obviamente, a efetividade terapêutica. Aí vem aquelas questões. Poliana, eu posso usar vancomicina injetável, fazer um preparo ali, colocar nos olhinhos do paciente? Olha, não é recomendado. O ideal é que isso seja manipulado adequadamente nas condições próprias para isso. Porque às vezes o barato sai caro, gente. Então, o que a gente pode fazer? Identificar, separar e mudar a forma. Outra questão que a gente fala muito, né? Isso, a gente assumiu um hospital universitário recentemente, a São Camilo, e uma das questões que foram pontuadas é o uso da mitomicina, do 5-fluoracil, enfim, tem um monte. E aí, quando você vai olhar esses medicamentos, eles fazem parte de uma legislação que fala que ele precisa de filtro EPA, que ele precisa ser manipulado em capela e que ele precisa de uma paramentação. Aí a médica, eu me lembro que a gente chegou a conversar sobre isso, porque foi uma mudança mesmo, né, quando eu cheguei nesse hospital universitário, e ela falou assim para mim, Poliana, tem não sei quantos anos que eu trabalho, eu nunca fiz isso. Eu falei assim, então, mas não é só uma questão de seguro, lógico, né, tem toda a questão de eu acho que está aí numa legislação, não é à toa, né, gente, mas assim, o que eu falei para ela? Existe nexo causal. O que significa o quê? Que se eu sair e quiser te processar, eu posso. Se eu tiver um câncer, eu posso falar que foi porque eu manipulei a mitomicina sem estar paramentado. Ah, mas não foi. Mas existe a legislação, tá? Então, a mitomicina, enfim, outros, eles estão dentro dessa legislação e que precisam de cuidados especiais para o preparo, tá? Então, eles precisam de descarte correto, eles precisam de paramentação, né? Ele é classificado ali como toxicidade específica a órgãos em doses baixíssimas. Mas uma coisa que é importante em oftalmologia é que 90% dos medicamentos disponíveis para os oftalmologistas são formulados na forma de colírios, né, sendo administrados aí pela via tópica. Só que grande parte da droga ela é perdida no estilar, né, do medicamento. Por quê? Isso acontece, especialmente numa situação, algumas vezes as empresas, os fabricantes, o tamanho da gota ela é essencial, né, para caber aqui, literalmente para caber. E aí a gente pensa, ah não, 1 ml dá 20 gotas, nem sempre. Vai depender do tamanho da abertura daquele frasco, vai depender da densidade daquele medicamento, enfim, tem uma série de coisas. Mas o que acontece? Algumas empresas, elas não fazem adequadamente a abertura do frasco do colírio.
Então, aquele colírio, isso eu vejo, gente, na prática, todos os dias. Porque, como a gente tem que cotar pelo menor preço, né? Alguns genéricos não cumprem adequadamente essa legislação. Então, o charlatan dá. Ah, mas aquele latanoprosta não deu. E aí, o colírio termina antes dos 30 dias. E aí, o que eu faço? Notifique. Notifique, notifique todos os dias até o governo tomar uma providência. Isso é muito importante, tá? Isso acontece. E, bom, enfim. Aí nós temos também a via intravítrea, que eu vou passar um pouquinho, falar sobre o outro medicamento, mas uma coisa interessante, né, que em relação à farmacocinética, é que é muito difícil você estudar a farmacocinética ocular, né? Por exemplo, no caso do medicamento que é administrado pela via endovenosa, você vai lá, faz o teste, né? No sangue, ok, concentração sanguínea, ok. E agora? Como que eu faço? Eu tiro o olho? Não dá, né? Então, é muito difícil. Então, são várias coisinhas que a gente precisa pensar na hora de administrar esse colírio, tá? E aí, a gente estava falando do latanoprosta. O latanoprosta é uma solução oftálmica e ela tem que ser protegida da luz. E após a abertura do frasco, o latanoprosta, ele tem que ser conservado à temperatura ambiente. E aí, o que a gente vê por aí? Coloca ele de novo na geladeira. Pode? Não. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou administrar o medicamento, ele não pode estar gelado. Seja a própria insulina, gente. É mito, não guardem a sua insulina na geladeira depois de aberto. Pode ler. Da NPH, seja a insulina regular, e é mito, e os pacientes guardam. Se administrar gelado, dói. Outra questão, existe uma vasoconstrição reflexa. Fora que existem estudos em oftalmologia que quanto mais a vasoconstrição, pior é para a absorção daquele medicamento. Então, se você administrar gelado, vai dar problema. E o que o pacientinho faz? Geralmente, ele pega o latanoprosta, não lê a bula, leva para casa e põe na geladeira e vai administrar gelado. Então, a gente tem, como eu falei, 3.000 pacientes do glaucoma, todos são orientados como armazenar corretamente o medicamento. Então, isso, você tem que trazer o paciente, aproximar o paciente de vocês, para que ele te ajude nisso. E, lógico, a gente precisa adotar medidas de identificação dessa abertura do frasco. A gente precisa orientar esses pacientes e nunca utilizar o medicamento gelado, tá? E aí, eu trouxe alguns, tá? Que eu lembrei de exemplo. Mas a gente precisa pensar agora, e o uso off-label, Poliana, em oftalmologia é frequente. E um desses, especialmente por conta do custo, né? Então, o Avastin, exatamente. Então, especialmente no SUS, o Avastin é muito utilizado, né? Porque existe uma diferença significativa de preço. Existe uma diferença significativa de preço. Então, saiu essa portaria, que é a RDC 111, que fala sobre o preparo seguro e o controle desse Avastin, tá, gente? Então, quando eu falo, o Avastin, ele deve ser preparado em capela, tá? E ele não para administração, mas ele tem que seguir as normas de esterilidade neste preparo. Então, basicamente é o seguinte, você precisa colocar o tempo máximo para utilização após aberto, o número de máximas de doses retiradas do frasco, a faixa de temperatura, ações propostas para minimizar o risco no uso deste medicamento e informações orientativas para esse paciente. E, além disso, esse composto, né, esse medicamento, ele é uma proteína. Então, a forma que eu manejo essa proteína é complicada. E por quê? Porque se eu manipular demais, sacudir demais, ela vai quebrar. Então, isso lá desde o início do recebimento da farmácia até o final, eu tenho que pensar que eu tenho que manejar esse medicamento com cuidado,
tá? Porque senão ele não vai ser eficaz, tá? Então, as proteínas, elas são facilmente quebradas com agitação excessiva e pode espumar quando reconstituída. Então, e se você, tem duas questões, gente, também. Se você manipular na sua farmácia e ela não for uma área classificada, a estabilidade são em torno de 48 horas. Se você manipular com testes de endotoxina, você vai seguir a RDC 67. Então, aí você pode ter uma validade maior, uma validade prolongada, tá bom? E outras questões. Dentro do posto de enfermagem, eu não posso deixar o medicamento daquele jeito, né? Ou na farmácia mesmo, né? E eu tenho que estabelecer mecanismos de identificação para que eu consiga dispensar isso de forma segura e armazenar de forma segura também, para que não aconteça trocas por embalagens, por exemplo, semelhantes. E, além disso, qual que é a conclusão? Né? A gente já falou sobre a identificação do paciente, da comunicação efetiva, do segurança na prescrição, na asepsia, da higienização, mas a gente precisa, com certeza, envolver o paciente, questionar a sua história e mudar a cultura. Então, a gente precisa dar 5 questões, né, para esse paciente, né? Perguntar o que você está fazendo, você está aderindo, você está tendo alguma dificuldade na administração. Muitos pacientes são idosos, não tem com quem administrar o medicamento para ele. Quais são as alternativas que a gente pode criar para esse paciente? Né? Monitorar e fazer o segmento. Essa é o que a gente sugere. Tá bom? Obrigada.